Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um EBD Online e estou aqui com vocês para mais uma pré-aula de adolescentes. Já estamos caminhando para o encerramento do terceiro trimestre de 2024. E é claro, nós ficamos muito gratos pela vossa audiência, pela vossa presença e, é claro, pelo vosso compromisso com a Escola Bíblica Dominical. A lição que nós estamos estudando, ela tem como uma temática geral o apóstolo Paulo, grande missionário, este homem de Deus, um ícone na evangelização, inclusive nas missões. Nós que estamos comemorando a nossa IADALP, 50 anos de missões, nada melhor do que trabalhar a lição sobre o apóstolo Paulo, o grande missionário. Mas a lição de número 11 vai falar sobre a prisão e o julgamento de Paulo. Só para lembrar, nós tivemos aí a primeira viagem missionária, o diário dessa viagem, a segunda viagem missionária, o diário da segunda viagem missionária, a terceira viagem e o diário, aquilo que se escrevia, aquilo que registrava na viagem. Justamente na lição passada, até fechamos a lição comentando sobre alguns deuses gregos, romanos, e, é claro, aquilo que significava. Fechando, então, essa lição, Paulo retornava para Jerusalém. E é justamente nesse retorno para Jerusalém que grande vai ser o movimento, não só na vida de Paulo, mas na vida da igreja. Para você, professor, a lição, ela embora seja simples, dividida em 3 tópicos, o primeiro tópico, a prisão em Jerusalém, o segundo tópico, os julgamentos em Cesareia, e o terceiro tópico, o sistema legal romano, parece até que a leitura é pequena, mas não é. A nossa leitura bíblica, o que na lição de adulto é a leitura bíblica em classe, Atos 23, do 25 ao 35. Contudo, nós começamos no capítulo 21, então é necessário que os irmãos tenham em mãos a sua Bíblia e façam essa leitura do capítulo 21, que é quando Paulo chega em Jerusalém, e já chega em Jerusalém e é preso. Tá? E, é claro, depois conduzido a Roma, e todo o processo que vai ser realizado em seu julgamento. Para isso, os irmãos vão precisar fazer essa leitura. Eu, inclusive, sugiro para os irmãos que leiam e dividam também um pouco dessa leitura com os vossos alunos. São 8 capítulos. Então, que tal dividir um capítulo por aluno, um capítulo por dupla de alunos? Tá? Então, você faz essa leitura também e depois, antes de comentar a lição, faz a socialização. Dupla 1, que ficou com o capítulo 21, o que foi que vocês entenderam? Dupla 2, o que ficou com o capítulo 22, o que foi que entenderam? E assim, depois de socializar, traz então a exposição da lição. Por quê? O conhecimento prévio já ficou. Ele já tem, nem que seja o conhecimento ou a aprendizagem mecânica. Agora você vai pegar essa aprendizagem mecânica e levá-la para um outro patamar chamado de aprendizagem significativa. Trazer significados para isso, trazendo a exposição por completo, desde a prisão até o julgamento. Né? Aí, se foi justo, se não foi, vai trabalhar ali. E nada mais justo do que vocês trabalharem aqui um júri simulado. Alguém que vai condenar Paulo é alguém que vai absolver. Então, a ótima ferramenta para a aula de hoje é o júri simulado. Então, fica aqui já a sugestão pedagógica para isso, tá bom? Se você não quer socializar capítulos com os vossos alunos, se não quer fazer um júri simulado, fique à vontade, tá bom? Aí fica a critério de cada professor. Mas é interessante trazer o máximo conhecimento para os alunos de 8 capítulos que vão estar aqui em uma única lição. Não é das mais fáceis. É talvez uma das mais gostosas, mas não é das mais fáceis, tá? Então, por quê? Porque tem muito conteúdo para ser abordado. Então, do capítulo 21, quando ele é preso, quando também no capítulo 22, teremos uma abordagem sobre o discurso de Paulo em sua defesa. Ele já aproveita, Paulo é uma figura, né? Ele já aproveita para se defender pregando, ele já aproveita para falar pregando, ele já aproveita para pregar em todos os momentos. Paulo é uma bênção, né? Então, nós temos aqui um grande momento, não é, para
para explorar essa lição, tá certo? Então aqui a gente tem, nessa lição de número 11, Atos 26, versículo de número 6, como uma mensagem ou texto áureo aí da lição. Lembrando que aqui é a nova tradução da linguagem de hoje, que você pode trabalhar diversas traduções com os vossos alunos. Agora estou aqui sendo julgado porque tenho esperança na promessa de que Deus fez aos nossos antepassados. Né? Então, notem que ele diz, agora eu estou aqui sendo julgado porque tenho esperança. Um dia, quando ele foi perseguidor, ele também estava se colocando no lugar dos seus perseguidores. Tá? E até, inclusive, os seus perseguidos na situação de que ele fala aqui, Atos 26 e 6. Tá? Agora estou sendo julgado porque tenho esperança na promessa de que Deus fez aos nossos antepassados. O bom do apóstolo Paulo ser versado no Antigo Testamento, ser versado em idiomas, é que ele tinha uma visão sobre a lei e pôde pegar o seu conhecimento sobre a lei e apontá-la para Jesus. Queridos, aqui nós temos então a nossa lição com 3 objetivos. O primeiro objetivo fala de ensinar como ocorreu a prisão de Paulo. Então, nada mais interessante aqui do que você pegar o próprio capítulo 21, aquela dupla que socializou, que entendeu, e tentar dramatizar. Dá aí aos meninos 10 minutinhos para que eles dramatizem como aconteceu a prisão de Paulo. Tá? Desceu do navio e foi direto para Jerusalém, foi assim? Então faz a dramatização, faz com que os meninos possam poder colocar que é fértil na mente deles, né, de dramatização, e poder contextualizar, e é claro, a aula fica muito, mas muito gostosa, porque eles sentem prazer de colocar para fora aquilo que eles aprenderam. Então, dramatizando aqui como Paulo foi preso, vai ser muito interessante, muito importante para uma aprendizagem significativa. Objetivo 2. Apresentar o percurso do apóstolo durante os seus julgamentos. E aqui não tem para onde. Né? Se você não tem data show, se você não tem computador, se você não tem uma TV, se não tem uma tela, mas no mínimo reproduzir essa viagem de Paulo a Jerusalém, essa volta a Jerusalém e, por conseguinte, essa viagem de Jerusalém para Roma, onde ele vai ser julgado. Então, é interessante. Eu vou disponibilizar para vocês aí esse mapa e vocês podem reproduzir ou não. Mas é claro que muitas bíblias de estudo possuem alguns mapas, né? E nesses mapas vocês têm... Tá? Eu vou colocar ampliado para vocês. Mas vocês têm a viagem de Paulo a Roma. Ó, nessa aqui eu tenho primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, terceira viagem missionária e a viagem dele para Roma. Né? Não se deu direto, né? Não tinha um transporte para a cidade direto, então teve escalas, assim como a gente quer ir hoje de um lugar para outro, precisa fazer escalas aí de avião ou outro transporte, quando o percurso é muito longo. Então ele fez algumas escalas, inclusive ele sai de Jerusalém, passa lá por Creta, a ilha de Creta, e depois Sicília e chega a Roma. Só que antes dessas cidades que eu coloquei, ainda existiram outras pormenores que vai passando de um lugar para lugar, de um lugar para outro. Né? Então vocês poderão fazer isso com mapa. Apenas falando como eu estou falando, pode ser que seja apenas o som do sino a retinir. Né? Então, tá passando despercebido e não fica muita coisa. Mas quando você projeta isso, vai falando e ele vai visualizando, ele consegue ver. Principalmente porque ao longo dessa trajetória, se você expôs algum mapa, ele já consegue situar Mar Mediterrâneo, Jerusalém, Turquia, Europa. Então, assim, entendeu? Ele já consegue. Isso do atual. Mas colocando no mundo antigo, lá onde nós tínhamos no período de Jesus, no período do apóstolo Paulo, ele já vai conseguir perceber. Não é? Mar Mediterrâneo, que é o mesmo, Jerusalém, que é a mesma, e algumas outras cidades que permanecem a mesma, contudo, com algumas variações. Não é? Então,
se você explorar os mapas, vai ser muito legal. Terceiro objetivo é explicar o processo legal romano no caso de Paulo. E aqui eu já parabenizo mais uma vez, durante esse trimestre, parabenizei várias vezes a nossa escritora Daniele Soares, que traz algumas informações muito pertinentes e teologicamente fundadas. Então, assim, parabéns à nossa escritora, porque traz aqui várias informações, inclusive nessa questão do sistema legal romano. Dentro da lição propriamente dita, então a gente tem aqui menos de 5 minutinhos para trazer algumas contribuições dos irmãos. Nós colocamos então, quando Paulo foi preso em Jerusalém depois do tumulto que houve no templo. Então, um dos argumentos, e a gente vai justamente para isso quando for tratar lá no tópico 2, os argumentos contra Paulo, que é natural, né? Você está sendo julgado, mas estou sendo julgado por quê? Então é necessário eu saber quem é que está me acusando e quais são as acusações. Isso é em qualquer sistema legal. Funciona assim, eu tenho direito a saber quem está me acusando e tenho direito a saber das acusações dessa pessoa que está me acusando, tá? Para poder fazer a minha defesa, e seja defesa prévia ou não, mas eu preciso ter acesso aos autos, como diz aqui os juristas, aos autos do processo legal, tá? Então é necessário. Aqui então, no primeiro ponto, Paulo então, quando chega a Jerusalém, o que se coloca de tumulto, vocês poderão verificar em Atos 21, versículo 33 e 34, mas os judeus que estavam acusando aproveitaram o momento, né? Em seguida, Paulo aproveitou, isso aqui é lindo, né? Então imagina, ele já sabia que em Jerusalém ele seria preso, ele já sabia que em Jerusalém ele passaria por constrangimento, que não seria poupado, mas fez o seu papel até o fim. Não aparece aqui na lição, mas eu gostaria que você trouxesse à tona a chamada do apóstolo Paulo em Atos, capítulo de número 9, versículo de número 15, porque nessa lição nós vamos poder compreender por que Paulo vai a Jerusalém, sabendo que ia ser conduzido a Roma, sabendo que iria passar pelo que passou. É claro, talvez não soubesse do naufrágio, mas pelas dificuldades, e sim, ele saberia que passaria. Quais dificuldades? Só Deus e ele, né? Porque Deus fez questão de falar isso para Ananias em Atos 9, capítulo de número 9, versículo de número 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios. Então já fala com os vossos adolescentes. Não foi o nome de qualquer um, foi o nome de Jesus, diante dos gentios. E aí é natural. Por quê? Porque Paulo é conhecido como apóstolo dos gentios. Mas aqui em Atos 9,15, a chamada dele é mais além. Além dos gentios, disse Jesus, e dos reis. Aí, mas rapaz, como é a história? Sim, Paulo ia anunciar o nome de Jesus aos gentios. Primeira, segunda, terceira viagem missionária. Antes dessas viagens missionárias, o desejo ardente por missões já existia. Paulo, ele era pregador, tanto que Barnabé faz questão de chamar o Saulo lá em Tarso para poder ir para Antioquia e realizar a obra por um ano, né, pregando a palavra. Então, o desejo ardente ele tinha. Mas acontece que Deus, o Senhor Jesus, não chamou somente para os gentios, também para anunciar aos reis. E o terceiro aspecto dessa chamada, dos filhos de Israel. Também anunciar aos filhos de Israel. Aqui a chamada já anunciada para Ananias, né, para Saulo, que ainda não tinha se convertido, mas que já era notório, né, o seu compromisso, a sua defesa pela lei, a sua forma
de conduzir as exposições. Não é? Literalmente, ele era zeloso pela lei e passou a ser zeloso, né, dentro agora da graça. Acontece que aqui nessa lição, permita em mais um minutinho trazer as considerações. Nessa lição, nós vamos perceber que Paulo, ele anunciou aos gentios, anunciou também ao rei. Olha, julgamento de Paulo, tópico 2. Julgamento de Paulo por Félix. Depois não foi suficiente. Félix se afastou e aí veio o Pórcio Festo. Julgamento de Paulo por Festo. Mas não foi suficiente. Paulo tinha apelado para o imperador. E apelando para o imperador, ele fez a sua defesa também para o imperador. E, inclusive, quando ele faz a defesa, ele anuncia Jesus Cristo, cumprindo-se até os últimos dias aquilo que o Senhor Jesus tinha dito sobre Paulo, que anunciaria o nome dele aos gentios, aos reis e a quem? Aos filhos de Israel. Por quê? Paulo fica em prisão domiciliar, o tópico 3 dessa lição, e tendo liberdade de anunciar, anunciando inclusive por meio de cartas. E aí os irmãos vão perceber que ele escreve na prisão Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. Explorem a seguinte afirmação, trazida aqui pela nossa escritora. As punições mais frequentes eram execução, exílio, trabalho nas minas ou multas. E aqui a prisão era uma forma de resguardar aqui o possível criminoso para aguardar o julgamento e não fugir, mas não necessariamente seria o preso propriamente dito, né, que só estaria depois de julgado. Conforme é narrado aqui, seria para aguardar o julgamento. Lição maravilhosa, espero que vocês aproveitem bem esse material. Como eu disse, são 8 capítulos de Atos dos Apóstolos, não é das mais fáceis, mas é a mais gostosa, e é possível que alguém se perca mais no primeiro tópico, se perca mais no segundo, ou se perca mais no terceiro, até porque no segundo eu nem comentei muito, né? Os argumentos que trouxeram contra Paulo e os argumentos que ele derrubou. Né? Como é que ele chega a fazer confusão em Jerusalém se ele tinha acabado de chegar de viagem? Então, foi fora do comum, mas que este homem de Deus, ele trouxe para nós uma grande aprendizagem e, é claro, um profundo relacionamento com Deus. Que Deus te use, querido professor, querida professora, em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E mais um pedido, né? Não esqueça dos nossos 50 anos de missões. Ore, divulgue, jejue, clame ao Senhor e, sobretudo, agradeça, porque quão formosa é a nossa missão. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência
e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.